projeto autoral vai te transformar num fotógrafo muito melhor, e nesse vídeo eu vou te explicar como. Antes de mais nada, eu preciso explicar o que é um projeto autoral. Na concepção normal da fotografia, o fotógrafo é contratado por alguém para ir lá, fotografar, entregar as fotos e satisfazer a necessidade de um cliente. Pode ser num casamento, que ele tem que registrar aquele acontecimento, pode ser num ensaio de gestante, que ele vai registrar aquele estágio da vida da mulher ou da família inteira. Às vezes é um ensaio de gestante com a mulher, às vezes é um ensaio de gestante com a família. Ele vai ser contratado para fazer uma festa de formatura ou um retrato empresarial. Tudo isso é um cliente contratando o fotógrafo para ele executar uma ideia que outra pessoa teve. Um projeto autoral, ele coloca a criatividade, ele coloca a ideia na mão do fotógrafo. Ele não precisa estar atrelado a um trabalho sendo contratado por um cliente. Ele pode simplesmente um dia decidir, eu quero fotografar tal coisa. Vou dar um exemplo para vocês então. Em 2016 eu criei o meu primeiro projeto autoral, que seria o Liberté. Eu queria entender das pessoas o que era a concepção de liberdade individual delas. Então, o primeiro trabalho que eu fiz dentro desse projeto, o primeiro ensaio que eu fiz dentro desse projeto, foi pegar uma conhecida de uma amiga minha, conversei com ela, expliquei o que era o projeto, ela topou, e ela me explicou o que era o conceito de liberdade individual dela. A gente subiu até a serra, foi até São Francisco de Paula, e nós fizemos um ensaio lá dentro desses parâmetros que a gente estabeleceu antes, do que seria a liberdade individual dela. Meio de mato, sem atrelar a pessoas olhando para ela e ela podendo ser livre fazendo o que ela quisesse. Foi a primeira vez, inclusive, que eu fotografei nudez na minha vida. Tipo, sem ser minha esposa, namorada, alguma coisa assim, alguém que eu não conhecia e fui conhecer no dia do ensaio e ela ficou nua na frente da minha câmera. No momento foi um impacto, assim, um pouco... Foi sair da minha zona de conforto. Essa que é a verdade. Porque eu nunca tinha fotografado uma pessoa nua, eu precisava entender como é que eu precisaria me comportar como fotógrafo, não como homem, não como essas questões. E foi uma experiência interessante, porque eu comecei a entender certas nuances e isso me levou depois a fotografar ensaios femininos sensuais. Mas esse projeto me ensinou várias coisas. A principal delas foi como mudar minha abordagem de direção, que hoje eu trago para outros trabalhos que não têm a ver com meus projetos autorais, mas ao mesmo tempo me ajudam a dirigir a pessoa. Um projeto autoral pode te servir como uma ferramenta de aprendizado. Em vez de tu pegar o cliente e fazer ele de cobaia, fazer os testes que tu precisa fazer, experimentações de técnica, ou pegar ideias que tu já tem na tua cabeça, mas que não se encaixariam dentro de um trabalho comercial, tu consegue aprender, testar, treinar, fazer tudo o que tu precisa para melhorar a tua técnica, por exemplo, a tua criatividade. Isso influencia também no teu trabalho comercial. Eu comecei a fotografar casamentos em 2012, só que eu nunca tinha feito casamentos, e eu precisava ter portfólio de alguma coisa relacionada a casamentos para conseguir clientes de casamentos. O que eu fiz? Eu decidi que eu ia fazer um editorial de noivas. Eu precisava dos vestidos e eu precisava de gente para posar para mim. Eu cheguei na estilista de noivas aqui da minha cidade, uma das maiores estilistas de noivas da cidade. Eu já conhecia a filha dela, que era amiga da minha ex-esposa. Conversei com a filha dela antes de conversar com ela, depois fui conversar com ela e apresentei a ideia. Eu quero fazer um editorial, eu quero fazer num espaço público, turístico, alguma coisa assim. Eu quero usar essas fotos para minha divulgação e tu vai poder usar as fotos para tua divulgação também. Ela topou na hora, porque ela falou, eu preciso de fotos para os meus vestidos. E a gente organizou isso em conjunto. Mas não era um trabalho comercial, era um projeto que eu decidi que eu ia fazer e precisava de parcerias para conseguir executar. Às vezes tu precisa de parcerias para conseguir executar esses projetos, às vezes tu pode fazer sozinho. A gente foi para Porto Alegre, eu moro em São Leopoldo, a 30 quilômetros de Porto Alegre. A gente foi em várias locações ali conhecidas, por exemplo, o Viaduto da Borges, que é um cenário conhecido. A gente foi para a Praça da Matriz, que tem a Catedral de Porto Alegre no fundo. A gente foi para a Orla do Guaíba. E eu peguei essas fotos e joguei nas minhas redes sociais. Não era um trabalho pago. Era um trabalho que eu decidi fazer e não era permuta, porque eu não estava trocando com ela por nada naquele momento. Eu decidi fazer aquilo para mim e consegui ela como parceira. E a partir daquele momento começou a surgir as pessoas dizendo, eu vou casar, eu queria fazer um ensaio, eu quero que tu faça meu casamento. E eu já tinha feito casamento como freela, como freelancer, como segundo fotógrafo, mas não como fotógrafo principal. Geralmente, quando tu trabalha como freelancer, o ideal é tu não mostrar essas fotos porque o trabalho não é teu. Ou quando tu faz, tu diz, fiz o trabalho para o fotógrafo tal, para a empresa tal,
e nas redes sociais tu informar isso, não vender isso como se fosse teu. E eu precisava de alguma coisa para colocar como carro-chefe para vender os casamentos. E a partir disso começou a surgir os pedidos de orçamento, comecei a fechar. E aquilo virou uma bola de neve que eu continuei fechando casamentos cada vez mais. E eu senti falta de ter alguma coisa minha durante esses anos fotografando para as outras pessoas, que foi quando surgiu a ideia de fazer o primeiro projeto, que foi esse Liberté que eu expliquei para vocês no início do vídeo. O projeto autoral ele te torna um criador. Tu não depende mais da ideia ou da criatividade de outras pessoas. Se tu vai fazer um ensaio de casal, por exemplo, o casal já vai chegar com referências. Tipo no Pinterest, vai montar uma pastinha lá com as referências do que eles querem fazer e vai chegar para ti e dizer assim, ó, eu quero isso aqui. A criatividade, a visualização das imagens é deles, não é tua. Tu pode até influenciar com a tua técnica, com o teu estilo de trabalho e com a tua identidade, mas é deles, não é teu. Aquelas fotos são para eles. E um trabalho autoral é para nós. Nós somos autores daquele trabalho. Então a gente tem mais liberdade, tem mais flexibilidade, as ideias são nossas, os temas são nossos. E ele pode servir depois para tu fechar trabalhos comerciais, que nem aconteceu com esse editorial de noivas que eu fiz em 2012. De que forma um projeto autoral pode melhorar as minhas habilidades? Eu posso usar técnicas que eu não usei ainda. Eu posso fazer testes com essas técnicas, eu posso incorporar elementos nessas técnicas e a repetição da técnica me torna um fotógrafo melhor. Muitas vezes eu preciso já estar num ponto mais alto de técnica para começar a vender o meu trabalho. Eu não vou começar tipo, hoje eu comprei uma câmera e amanhã eu já vou começar a vender o meu trabalho. Isso é o pior caminho possível para um fotógrafo, porque ele não vai entregar um trabalho, não vai entregar nem na média, porque ele não tem um conhecimento, ele não tem uma prática. O projeto autoral, ele te ajuda a obter essa prática. Tu vai colocar em prática todas as coisas que tu vai aprendendo ao longo do teu caminho como fotógrafo, e isso é uma coisa que eu tipo, em 21 anos de carreira, eu entendo que a gente nunca para de aprender. Todo dia eu aprendo uma coisa nova que eu posso aplicar na minha fotografia e eu consigo lapidar as minhas técnicas. Eu posso entender, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona. Só que se eu estiver trabalhando com um cliente, eu estou sujeito a demanda dele, as expectativas dele, as imagens que ele pré-estabeleceu que deveriam estar naquele trabalho. Quando eu tenho um domínio de técnica, se ele me entrega essas imagens, eu já sei exatamente como é que eu vou fazer elas, como é que eu vou entregar elas, e vou satisfazer a necessidade dele, vou satisfazer as expectativas dele. Se eu não tenho domínio da minha técnica, eu não consigo fazer isso. E daí eu vou fechar trabalhos para usar o meu cliente como cobaia, como assunto de experimentos, para daí conseguir aprender a fazer as coisas que lá na frente eu vou entregar melhor. E um trabalho feito dentro de um projeto autoral, ele vai me cortar etapas. Porque eu não preciso esperar um cliente vir até mim para daí fechar um trabalho, para daí eu executar uma ideia, para daí eu ver como é que essa ideia funciona, para daí ver se eu preciso lapidar, se eu preciso mudar, se eu preciso fazer outra coisa. Enquanto eu espero clientes, eu estou trabalhando também, fazendo os meus projetos autorais. Hoje, eu tenho em torno de, tirando o Liberté, eu tenho o Contínuo, eu tenho o Escritos na Pele, o Fragmentalidade, o Masquerato e o Transparência. São 5 projetos diferentes com abordagens diferentes. Um projeto autoral ele é composto por um tema central, que é sobre o que tu vai querer trabalhar. Por exemplo, o Liberté, o tema central era a liberdade individual das pessoas. E um conceito, que é como é que eu vou abordar esse tema. A partir do momento que eu tenho um tema e um conceito, eu consigo elaborar diretrizes, como eu chamo, ou parâmetros, para definir assim, esse projeto vai ser feito dessa forma por causa dessas necessidades. Um exemplo, então. O Liberté, ele trabalhava a liberdade individual e por questões práticas de apenas mulheres se interessarem em posar para esse projeto, eu comecei a transformar ele num ensaio feminino. No momento que ele virou um ensaio feminino, ele começou a virar um projeto comercial. Eu vendia o Liberté. Ele parou de ser um projeto autoral e passou a ser um produto comercial que eu vendia. A partir do momento que eu vendo alguma coisa, eu começo de novo a trabalhar com as expectativas e as imagens pré-estabelecidas pelas pessoas. Ele deixa de ser meu. E o projeto autoral tem que ser teu. Então eu criei o contínuo. O contínuo seria uma continuidade, por isso o nome contínuo, uma continuidade do Liberté. Só que eu estabeleci alguns parâmetros para ele. Um deles é,
Eu comecei a fotografar com flash ali em 2011, quando eu comprei. Eu já tinha flash em cima da câmera, que eu usava em eventos, e eu precisava usar ele fora da câmera. Daí comprei os kits de radio flash, que foi bem na época que começou a ficar mais popular o Strobist, e eu consegui começar a trabalhar fora da câmera. Só que eu comecei a ficar muito dependente do flash. Então, um dos primeiros parâmetros que eu pensei pro contínuo seria: eu não vou usar flash, eu vou usar apenas a luz disponível onde eu estiver fotografando. Eu chegava na casa da pessoa, só tinha a luz, essa luz aqui da sala, por exemplo, ou a luz da janela. Se eu fotografasse na rua, só a luz do sol, ou a luz de um dia nublado, mas eu não entrava com flash. A segunda diretriz seria que ele só seria feito em preto e branco, porque eu gosto de preto e branco. E normalmente nos meus trabalhos comerciais eu não tenho a oportunidade de trabalhar com preto e branco, porque a maioria dos clientes quer foto colorida. Ele quer ver a cor da roupa, ele quer ver a cor dos olhos, ele quer ver a cor do ambiente, do cabelo, de qualquer coisa. Ele escolhe uma roupa com determinada cor porque ele gosta daquela roupa e ele quer ver aquela cor nas fotos. Então eu queria ter mais oportunidades de trabalhar com preto e branco. Então a segunda diretriz foi que seria uma luz natural em preto e branco. E tem uma terceira diretriz, que seria a nudez. Quando eu fiz o Liberté, eu notei que para muitas pessoas o conceito de liberdade era a questão da nudez. Se sentir livre de roupas, se sentir livre de rótulos, se sentir livre de coisas que trabalhavam uma pseudo-identidade delas. Tipo, eu estou vestido dessa forma porque eu quero me enquadrar em determinadas coisas. A nudez, ela é sincera. Ela te diz quem tu realmente é pelas características do teu corpo, pelas marcas, pela tua forma, por tudo. Tanto que isso influenciou depois um outro trabalho, que é o Fragmentalidade, que eu vou falar especificamente sobre ele num outro vídeo. Que hoje está sendo um dos meus trabalhos mais pontuais, assim, quase meu carro-chefe dentro dos trabalhos autorais. Então eu chegava para as pessoas com esses três limites, digamos assim, esses três paradigmas, não é paradigmas, parâmetros. E a partir disso, eu conseguia dizer para a pessoa: eu quero fazer esse trabalho contigo, queria que tu posasse nesse projeto. Se tu não tem problema com nudez, tu vem, a gente escolhe onde é que a gente vai fazer, se tu quer fazer em casa. Teve gente que fez em casa, teve gente que fez no meio da rua não, mas no meio do mato, em locais com privacidade, mas que também não eram tão isolados assim. Teve gente que fez em casal, teve gente que fez sozinho, mas cada pessoa determinava, porque eu também queria trabalhar um pouco da liberdade individual delas, para elas me dizerem como é que elas queriam fazer essas fotos. A única diretriz que tinha era: precisa começar um ensaio nu ou nua e terminar ele nu ou nua. Eu não vou usar o flash contigo. Se a tua casa for mal iluminada, a gente vai incorporar isso nas fotos. Todas as fotos vão ser em preto e branco. Então, se tu quer alguma foto colorida, não vou conseguir te entregar. Normalmente eu já fotografava na câmera em preto e branco para evitar algumas questões de, vou ver como é que fica. Os primeiros ensaios que eu fiz, inclusive, eu reeditei algumas fotos durante a pandemia em colorido e eu pensei assim, cara, eu não deveria ter feito isso preto e branco. Então eu vou deixar uma foto aqui na tela para vocês entenderem a diferença de, de por que às vezes uma foto preto e branco ela acaba perdendo e às vezes ela acaba ganhando. E esses trabalhos, nesses projetos autorais, eles me ajudaram a me tornar um fotógrafo melhor dentro da minha técnica e dentro da minha criatividade. Quando eu trabalho também com diretrizes, eu restringo a minha área de atuação, eu não caio no dilema da escolha. Porque se eu fizer assim, mas eu posso fazer assim, mas eu posso fazer assim, mas eu posso fazer assim, e começam a surgir opções demais. A partir do momento que eu decido que um projeto é preto e branco, com luz natural e nudez, eu delimito muito o meu caminho que eu vou perseguir nele. E isso ajuda na tua criatividade, porque tu precisa achar soluções que, se tu saísse daquele tripézinho ali que era determinado no contínuo, por exemplo, tu sai daquilo ali, tu consegue resolver problemas de muito mais facilidade, assim, mas quando tá restrito aquilo ali, tu tem que ser muito mais criativo para conseguir resolver o problema sem sair desses três parâmetros. Eu tenho, por exemplo, outro projeto que seria o Escritos na Pele, que também eu vou falar sobre ele em algum outro vídeo, que era simplesmente o corpo humano. O tema era o corpo humano como tela para expressividade. Então, a pessoa era escrita e podia ser eu escrevendo, ou podia ser outra pessoa, como aconteceu em vários. A pessoa sendo escrita por alguém, poemas, trechos de livro, frases que são importantes para ela, símbolos, números e várias outras coisas que tinham alguma representatividade para ela ou para quem estava escrevendo.
Esse projeto surgiu, por exemplo, de uma inspiração de um filme que eu assisti, que foi O Livro de Cabeceira, que tem uma cena que o Ewan McGregor, que é o ator principal do filme, escreve numa das pessoas do filme. E eu pensei, cara, isso aqui é legal, isso aqui rende uma imagem interessante, poética e até um pouco sensual nessas horas. Consegui a primeira pessoa para pousar para mim, ela trouxe as referências que ela queria, do que ela queria que fosse escrito, e a gente trabalhou em cima disso. Eu gosto também de trabalhar muito a questão da identidade da pessoa individualmente nos meus projetos, porque eu tenho essa questão comigo de identidade. Durante muito tempo eu pelo menos me entendi como não achando o meu lugar no mundo. Quem era eu e por que eu estava fazendo aquilo que eu fazia. Por mais que eu gostasse de fotografia, por exemplo, eu demorei para encontrar o meu propósito dentro dela. E o Liberté me ajudou nisso, de encontrar o meu propósito dentro da fotografia, que era ajudar as pessoas a se entenderem, a encontrar o conceito de liberdade delas, a elas se desapegarem dos rótulos que as pessoas colocavam muitas vezes nelas, e isso serviu como ferramenta. A fotografia para mim hoje é uma ferramenta. Eu consegui entender isso a partir dos meus projetos autorais. Se tu tá estagnado, por exemplo, na tua vida profissional, se tu não tá conseguindo clientes, se tu não tá conseguindo desenvolver a tua criatividade, pense em elaborar um projeto autoral. Próximo vídeo eu posso até mostrar como é que eu elaboro os projetos autorais. E eu já quero deixar um convite aqui também. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu estou desenvolvendo agora em 2025 um projeto que eu chamo de 12 autorretratos. Todo mês, e a gente já está, hoje é dia 9 de fevereiro, em janeiro eu já fiz um. Agora em fevereiro já estou desenvolvendo o segundo, que é basicamente eu escolher um tema por mês, definir o conceito que eu vou trabalhar aquele autorretrato, colocar e disponibilizar a foto final, mostrar a foto final tanto nas minhas redes sociais quanto no Patreon, que é onde eu estou mostrando o processo de construção desse projeto. São 12 autorretratos que funcionam como 12 mini projetos. Então, cada um deles tem um tema, cada um deles tem um conceito, cada um deles tem um porquê eu estou fazendo daquela forma. Eu trago as referências para aquele autorretrato. Então, em vez de trabalhar um projeto autoral específico, eu estou trabalhando 12 mini projetos autorais. E se vocês me seguirem lá no Patreon, não precisa assinar, não precisa pagar nada, é só seguir ali o perfil, vocês já vão ter acesso à maioria dos conteúdos que eu estou criando para esse projeto. Além de algumas outras coisas que eu coloco de forma mais aberta, lá alguns insights, reflexões sobre fotografia que eu estou fazendo também. Então fica o convite para vocês entenderem já como é que funciona os bastidores de um projeto autoral. E num próximo vídeo, eu posso também criar um conteúdo específico sobre como se cria um projeto autoral. Aproveita os comentários aqui no YouTube para deixar as suas dúvidas sobre projetos autorais, sobre fotografia em geral, sobre criatividade, que eu posso usar isso também para um próximo vídeo, alguma coisa assim. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.